privilégio e a responsabilidade de trazer uma palavra para a igreja hoje. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito, muito importante. Eu poderia dizer que se nós entendermos esse princípio que nós vamos conversar hoje, muda tudo na nossa vida. Tudo que nós fazemos, todo o nosso modo de viver, de acordo com aquilo que a palavra nos ensina e que Deus tem para nós. Amém? Então eu quero apresentar, eu vou orar rapidamente apresentando essa palavra ao Senhor. Amém? Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, a minha boca, que seja a tua boca, Pai. Espírito Santo de Deus, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Que a tua palavra adentre nos corações como uma faca afiada, Senhor, mas que traz vida, que divide, que traz vida, que traz entendimento, que traz amor. Que o teu amor venha entrar nos corações hoje. Te apresento, Senhor, esse momento mais uma vez. Toma conta, toma direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje, amados, sobre o coração. Você tem um coração, não tem? E sabe, o nosso coração é tudo o que Deus quer. Teve um período da minha vida que eu fazia tantas coisas, não só na igreja, mas assim, sabe, aquela correria da vida. E eu percebi que com o tempo a gente começa é muito fácil a gente perder a essência das coisas, sabe? E sem perceber, eu estava entregando as minhas mãos, entregando os meus pés, mas haviam coisas no meu coração que não estavam como o Senhor gostaria. Então o Senhor, Ele não quer só as suas mãos, Ele não quer só os seus recursos, Ele quer o seu coração. Quando você está na presença do Pai, o que Ele mais está olhando é o seu coração, é aquilo que está aqui dentro. Deus está olhando para o nosso profundo, e a palavra diz que o Senhor, Ele não vê só o externo, Ele vê o que está no nosso coração. E tem um provérbio muito importante que eu quero que vocês abram comigo. Provérbios 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, verso 23. Eu não sei se o pessoal... não está colocando? Então abre aí na sua Bíblia. Esse versículo diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos repetir juntos? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem uma outra versão que diz, pois dele flui todas as coisas, da sua vida. Amado, tudo o que tiver dentro do seu coração determinará todas as outras coisas da sua vida. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós muitas vezes pensamos, as intenções internas, intenção interna é redundante, mas é isso mesmo. É o que vai dirigir a nossa vida, é o que vai determinar tudo o que vai acontecer conosco. E a palavra diz em 1 Samuel, capítulo 16. Você pode abrir nesse versículo também, que ele é importante para hoje. 1 Samuel 16, versículo 7. Abriram? 16, 7, de 1 Samuel. Diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.
aqui nesse versículo, Deus ele estava falando com Samuel, na época que ele ia ungir, né, um rei para Israel. Só que a gente aprende um princípio nesse versículo. Deus ele mesmo fala: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo o que as pessoas estão observando e se importando. Eu vejo o coração. Deus, ele não vê somente o que você é capaz de produzir, ele não vê somente o que as pessoas conseguem ver em você, se você é uma pessoa muito educada, se você é coerente naquilo que você está falando, que são coisas até importantes no dia a dia. Deus, ele vê além do que o homem vê. O tempo todo, o Senhor, ele está vendo o seu coração. Então, o nosso coração, ele diz onde estão os nossos interesses. Até o que você está expressando por fora, ele pode ser um reflexo daquilo que existe aqui dentro, mas nem sempre. É possível que a gente faça algo da boca para fora, às vezes, não é? Então, assim, imagine que tem um casal e aí tá... Na hora da declaração, assim, eu te amo, a pessoa fala, te amo. Ah, eu também te amo. Falou, não falou? Mas, né? O que importa é alguém te dizer que te ama ou alguém verdadeiramente te amar? Verdadeiramente. É lógico que o amor, ele é expresso em atitudes, né? Então, o que acontece? É possível eu amar profundamente e expressar em atitude. Isso é... Quando alguém ama, com certeza vai expressar em atitudes. Mas é possível falar da boca para fora. É possível a gente, às vezes, ter algumas atitudes sem estar com o coração completamente entregue. E é isso que eu quero falar nessa manhã. Tem algumas coisas que precisam haver dentro do nosso coração. A gente precisa ter, gente, um coração intencional, um coração arrependido e um coração interessado. Sabe, o nosso coração, ele precisa ser ensinável. Ele precisa ser ensinável pelo Senhor, porque isso é um dos sinais de que você estará amando o Senhor, de que o seu coração pertence a Ele. Vamos abrir em Mateus capítulo 22. Eu vou mencionar muitos versículos hoje, mas eu vou pedir para vocês abrirem alguns. Mateus capítulo 22, verso 37. Mateus 22, 37, todos nós conhecemos esse verso. Por quê? Porque ele é o primeiro mandamento do Senhor para nós. Quando perguntaram assim para Jesus, Jesus, qual é o maior dos mandamentos? O que nós devemos fazer? Jesus respondeu, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando o Senhor coloca este verso, esta frase, como o maior dos mandamentos, significa que nós precisamos viver a nossa vida com um princípio maior acima de todos, que é amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Irmãos, quando nós conseguimos cumprir este mandamento, todos os outros mandamentos automaticamente nós também cumprimos. Porque todas as nossas atitudes, elas vão ser consequências, elas vão ser uma resposta do meu amor a Deus. Então, eu vou amar o meu próximo porque eu amo a Deus e meu Deus ama o meu irmão também. Então, eu amo o que ele ama. Eu vou obedecer a palavra porque eu amo tanto o Senhor que eu não quero desagradar a Ele. Vocês já viram casais apaixonados, gente? Aquele primeiro amor, aquela loucura que quando apaixona faz tanta loucura. Vocês já viram? Loucuras de amor? Por quê? Porque uma pessoa que está apaixonada, ela faz qualquer coisa pelo seu amado. E o que acontece é que nós estamos perdendo a
a essência do primeiro amor muitas vezes. Nós estamos perdendo a essência do primeiro mandamento. Nós estamos muitas vezes fazendo coisas na nossa vida e nos esquecendo que existe um Deus poderoso que nos ama profundamente. E o que eu quero trazer hoje é que nós muitas vezes caminhamos fazendo o seu dia a dia, o seu cotidiano, e a gente desconsidera a presença desse Deus algumas vezes. E hoje eu queria trazer de volta para a igreja. Eu queria carimbar no coração de cada um esta verdade, este princípio, para que em tudo que você fizer, você se lembre que existe um relacionamento prioritário na sua vida. Amados, ontem à noite eu fui ler a Bíblia e eu fui levada a ler Isaías 53. Eu falei, nossa Senhor, nem tem a ver com o tema da pregação. Mas eu comecei a ler Isaías 53, assim, aos prantos. Chorei muito. Porque ele começa, vocês não precisam abrir, eu vou ler para vocês. Ele começa dizendo assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu? Eu leio esse texto e eu vejo o coração de um Deus que ama tão profundamente, que no momento que ele vai descrever a própria crucificação do filho dele, ele faz essa pergunta: quem creu? Quem creu que eu entreguei o meu filho? Quem creu na minha mensagem? A quem foi revelado? Eu vejo o coração de um Deus buscando, perguntando: quem creu? Quem crerá? E aí ele começa falando sobre Jesus, e em trechos ele diz assim: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. E ele usa essa palavra desejo. Ele podia ter colocado de outras formas, mas ele fala assim: o meu filho não foi desejado pelas pessoas. Sabe, as pessoas caminhavam as suas próprias vidas e ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Amados, Deus sente. Deus tem sentimentos. Deus, Ele corresponde às nossas ações, aos nossos sentimentos. E se está escrito aqui, é porque esse Deus estava sentindo dor. Jesus sentiu dor de ser rejeitado e desprezado por aqueles a quem Ele amou, a quem Ele estava perguntando: quem crerá? Quem creu? Ele foi um homem de dores, experimentado no sofrimento. Ele foi desprezado. Nós não o tínhamos em estima. Você já foi estimado por alguém? Sabe? A palavra estima é aquela coisa assim: uau, você tem valor para mim. Eu te estimo tanto. E Ele por nós, Ele teve tanta estima, tanto amor, que Ele foi desprezado, humilhado, mas Ele não abriu a boca como um cordeiro, porque Ele queria se entregar por nós. Mas nós não fizemos caso. E Deus estava vendo isso. Sabe, isso importa para o Senhor. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Eu vejo aqui um Deus apaixonado, que faz loucuras pela noiva dele.
Isso é a atitude de um Deus que ama ao profundo. Ele amou até o sepulcro, até a morte. Esse é o coração de Deus. E o que vocês acham que um homem apaixonado, uma pessoa apaixonada gostaria? Se você está apaixonado, se você estivesse apaixonado por alguém, qual é o seu principal desejo? Se fosse eu, seria ser correspondido. Ser correspondido é o ápice, gente. Sabe, eu fico observando, às vezes, quando tem apresentação de crianças, sabe? Quando tem um teatrinho de criança. Eu acho muito bonito, porque quando as crianças são bem pequenininhas, é aquela coisa que sai tudo errado, as coreografias saem o quê? Desajeitado, não é? Mas o olhar da criança tá assim, cadê meu pai, cadê minha mãe? Aí quando acha o pai, fica assim, né? E o pai e a mãe, gente, o desenho pode ser o maior garrancho, não é? Ou então a apresentação pode ser tudo errado, a criança pode estar lá, mas o pai tá como? Ai, meu filho. Não tá? Filmando o desenho, aquela coisa. E quando a criança fala assim pro pai e pra mãe, ai, te amo, mamãe. Não é o ápice? Então, gente, corresponder. Deus é um Deus é um pai que entregou o seu filho, que deu a sua vida pela sua noiva, sua esposa. E tudo o que Ele quer é ser correspondido. Nós precisamos corresponder ao amor furioso e extravagante deste Deus. Ele te ama, Ele deu a sua vida por você, Ele foi dilacerado, Ele fez loucura de amor por você. Por que que Ele foi até a cruz? Ele foi até a cruz porque havia algo que incomodava muito, que incomoda muito o coração de Deus. E o que incomoda muito o coração de Deus é algo chamado separação. Deus criou você, Deus criou o homem para viver um relacionamento com Ele. E aí entrou uma coisa no mundo chamada pecado. E o pecado trouxe separação entre Deus e o homem, porque Deus é santo, nele não habita maldade nem pecado, e essas coisas, elas não fazem parte da natureza de Deus. E o homem, nós escolhemos o pecado. E cada vez que nós escolhemos o pecado, nós escolhemos a separação, o afastamento deste Deus que nos ama, que foi extravagantemente entregue e morto por nós. E por causa desta separação, o Senhor fez algo para nos reaproximar. Ele morreu como um sacrifício puro, para que nós pudéssemos ser redimidos, trazidos de volta para a sua família. E o véu que separava foi rasgado. Aquele véu do templo representava a presença pura do Senhor, o lugar onde ficava a presença pura. E nós, por causa do pecado, não tínhamos acesso. Então, Jesus fez uma atitude. Deus entregou o seu Filho para poder tirar esta separação. Então, hoje nós temos acesso ao Senhor. Deus já fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos corresponder de volta ao amor dele. E como está o nosso coração hoje? O que nós temos feito em nossas atitudes, em nosso coração, nos teus sentimentos? Qual é a resposta dos teus sentimentos a Ele? Porque Jesus falou:
Tudo que eu quero, o principal. Perguntaram para ele: Jesus, qual é o principal? Qual é o maior? A maior das suas ordens? Ame o Senhor. Aqui eu vejo um Deus falando: tudo que eu quero é o seu coração. Tudo que eu desejo é o seu coração. Tudo o que Ele deseja é que você ame Ele com todo o seu entendimento, com toda a sua fé, com todos os seus recursos, sim, porque, gente, a nossa vida, a partir do momento em que eu entendo o tamanho desse amor, tudo o que é meu, sabe, você entrega tudo. Se você tivesse um filho e o seu filho tivesse correndo risco de vida e precisasse de todos os seus recursos para uma cirurgia, você não daria? Quando nós amamos profundamente, nós não retemos nada, porque existe algo superior, existe algo maior, que vale mais do que os prazeres desse mundo, do que os nossos próprios suprimentos. E esse Deus, Ele é tão bom que Ele, ao mesmo tempo que Ele pede o seu coração, Ele te supre, Ele te guarda, Ele cuida das suas coisas à medida que você entrega para Ele. Na época que Jesus veio na terra e Ele falou, Ele estava ensinando essas coisas, Jesus também falou uma coisa a respeito dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas que conheciam a palavra, que serviam nas sinagogas, né, como se fosse a igreja, assim, mas era o local onde a palavra era ensinada. Fariseus eram pessoas que faziam orações, faziam jejuns, entregavam os seus dízimos, as suas ofertas. E Jesus diz uma coisa muito forte lá em Mateus 15, versículo 6 até o 9. Ele diz assim, Mateus 15, de 6 a 9. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, ele fala. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Gente, o seu coração está longe de mim. Ele estava falando isso de homens que dedicavam as suas vidas para o estudo da Bíblia. Mas Deus está dizendo, ok, tem um outro versículo que ele fala assim, façam o que os fariseus fazem, mas não como eles fazem, o que eles falam, né? Façam o que os fariseus falam, porque eles ensinavam a palavra. Mas eles não tinham um coração perto de Deus. E isso é um ensino para nós temos que meditar nisso todos os dias, porque às vezes nós estamos executando tarefas de forma automática e nós perdemos a essência do primeiro amor. Nós perdemos a essência de ter o nosso coração perto de Jesus, perto do Senhor. E nós não podemos interpretar esse versículo ou outros trechos da palavra dizendo assim, Deus não se importa com o que eu faço. Em vão me adoram, então eu não preciso adorar. Não é isso. É ao contrário. É com que essência nós adoramos. Com que coração nós servimos. Com que coração nós servimos o nosso próximo, amamos o nosso irmão, participamos das atividades da igreja. Amados, nós estamos aqui por uma única causa, porque nós amamos a Deus. Só que eu quero te dizer uma coisa, não viva se esquecendo desse princípio.
eu não vou te falar assim, não venha para a igreja se você não ama a Deus. Não, é ao contrário. Venha para a igreja e aprenda a amar a Deus, porque esta é a razão de você estar aqui. Você está aqui, você estuda a palavra porque você o ama. Este é o motivo, este é o princípio, esta é a razão de nós fazermos o que nós fazemos. Em João 14, versículo 23. João 14, 23 diz assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos. Nós viremos até ele e faremos dele o nosso lar. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O que é isso, gente? É quando as nossas atitudes, é quando o reflexo do meu amor por Deus, ele vai vir em ações. Se você ama muito alguém, se você verdadeiramente ama alguém, você vai escolher fazer o que fere esta pessoa? Você vai escolher fazer o que te separa dessa pessoa? Você vai escolher a distância ou você vai escolher a proximidade? Quem ama quer estar perto. Só que muitas vezes a gente escolhe aquilo que nos afasta de Deus. A gente muitas vezes se esquece que tem um Deus que ama tanto a gente. Muitas vezes a gente esquece e a gente não consegue, sabe, corresponder. E a gente desobedece a palavra, a gente até despreza. Será que nós estamos vivendo a nossa vida tendo sequer interesse do que está escrito aqui? Porque Isaías disse, ele foi desprezado, ele foi rejeitado entre os homens, mas ele não desistiu de te resgatar. Então, será que nós temos o interesse de aprender a Bíblia por conhecer esse Deus que nos ama tanto? Ou será que em nosso coração existe ainda o desprezo? Será que você tem tido atitudes sem pensar nas consequências? Eu quero falar um pouquinho sobre um coração arrependido e quebrantado. Existem algumas coisas que vão sinalizar o quanto você ama ao Senhor. Algumas coisas, elas precisam estar dentro do nosso coração. Lembra que a gente leu em Provérbios que guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O que estiver dentro do seu coração vai determinar a tua caminhada. E uma coisa que precisa estar dentro do nosso coração, gente, é o arrependimento e o quebrantamento. Por quê? Vou explicar. Um coração arrependido é um coração que entendeu que tem uma condição pecaminosa, mas que quer estar perto de Deus. O arrependimento é o quê? Arrependimento é mudança. Arrependimento é quando você tem a consciência de um pecado, de algo que não agrada a Deus, de que Deus não te criou para ser, para fazer, e você começa a mudar a sua mentalidade para não fazer mais aquilo que a Bíblia diz que é pecado, que é errado. Então você muda. Arrependimento é mudança, e é uma mudança que a gente faz por convencimento do Espírito Santo, por amor. Então, um coração arrependido é um coração que ama ao Senhor. Porque, amados, só tem uma forma de nós obtermos o perdão do Senhor: nos arrependendo dos nossos pecados e pedindo perdão a Ele. Não, olha só, o Senhor já morreu na cruz. O perdão está disponível.
Mas para você acessar o perdão e ser limpo daquilo que te afasta do seu amado, é necessário passar pelo arrependimento, pela mudança. Uma pessoa que não se arrepende, ela continua na condição que vai afastá-la de Deus. Uma pessoa que não consegue se arrepender, ela está escolhendo a distância. Conseguem entender? Quando eu não me arrependo, se Deus fala assim, Sara, isso que você está fazendo não é bom, não me pertence. Esse sentimento que está no seu coração é fruto da carne, vai te afastar de Deus. Se eu não tiver uma postura de falar, Senhor, me perdoa por esse sentimento, limpa o meu coração, eu quero mudar. Aí eu vou ter o perdão de Deus e Ele vai transformar o meu coração. Mas e se eu ignorar isso? Se Deus falar comigo, se eu sei na palavra que é errado, e eu escolher permanecer com aquilo dentro de mim, talvez permanecer fazendo algo que é pecaminoso, o que eu estou escolhendo, gente? Eu estou escolhendo a distância. Eu estou dizendo para Deus, Senhor, mesmo isso me afastando de Ti, eu vou escolher ficar nesta condição. Não correspondemos a Deus quando não nos arrependemos. Sabe, o arrependimento foi a primeira pregação de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade, depois de ter sido batizado e ter obedecido ao Senhor em todas as etapas e processos da sua vida até os 30 anos. Ele é batizado, aí ele é tentado no deserto por Satanás, ele é aprovado nas tentações que ele passa. E aí ele começa a pregar, e a primeira frase que ele diz, primeira mensagem, está em Mateus 4,17, que diz assim, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Por que foi a primeira pregação de Jesus foi arrependimento? Porque é a porta, amados. A gente não consegue entrar no reino dos céus sem arrependimento. Então ele precisava dizer a primeira coisa que a gente precisava ouvir. E ele disse, arrependei-vos. Porque a partir do arrependimento eu recebo o perdão. E quando o meu pecado é perdoado, a condição de estar longe de Deus é tirada. À medida que somos purificados, estamos tirando tudo que nos afasta do Senhor. Então, assim, a palavra de Deus, ela vai te dizer, venha como você está. E aí você fica do jeito que você está? Para sempre? Não. Vem para perto. Deus não tem medo de pecado, gente. Deus tocava nos enfermos e a santidade dele era tão grande que a enfermidade saía. Jesus não é contaminado pelo nosso pecado. Ele nos santifica. Quando Jesus toca na tua ferida, é você que é sarado, não é ele que fica contaminado. Quando Jesus toca em você, é você que fica mais santo. Jesus não tem medo de pecado, ele não se escandaliza com o teu pecado, mas ele não vai te deixar no pecado, porque o pecado vai te afastar de Deus. Então ele diz, vem como estás, e aí ele te fala, se arrependa. Peça perdão, muda a tua mente, busque a minha palavra, me ame. Se você corresponder a Ele desta forma, a luz de Deus vai entrar nas áreas escuras do teu coração. O sangue de Cristo vai te purificando, te transformando. À medida que você buscar a Ele, Senhor, eu quero estar perto. Ai, mas eu tô sujo, eu tô inapropriado, eu tô corrompido. Vem porque Ele te ama, Ele morreu por você, quando você ainda era um inimigo de Deus. Vem, mas vem e faz o quê? Eu me arrependo. Venha para
a restauração que o Senhor tem preparado e pronta para você. Vem com o coração aberto. Vem dizendo: Senhor, eu quero te amar. Como eu posso te amar mais? E Ele vai começar a te mostrar. Filho, tem isso aqui na sua vida. Olha isso no seu coração. Eu estou vendo o seu coração. Amados, vocês já ouviram quantas vezes, quantas centenas de vezes vocês ouviram essa frase assim, ó: Deus conhece o meu coração. A gente fala, né? Não, ó, eu falaram isso de mim, não sei o quê, mas Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo. Conhece tudinho, irmãos. Ele conhece tudo que você sente, tudo que você pensa. Quando você fala assim para a pessoa: ai, que bênção que você está vivendo, ai, tô feliz por você. Mas lá dentro você está com a maior inveja. Deus conhece o seu coração. Quando você está lá louvando, não sei o quê, nossa, Deus, mas o seu pensamento, ó, cheio de pensamento impuro. Ele está vendo. Deus está vendo as coisas que você faz, aquilo que você esconde. Nunca ficou escondido para Deus. Aquilo que está dentro do nosso coração, gente. O Senhor não vê a aparência, Ele vê o coração. Ele vê o nosso interior. Ele vê. E tem horas que Ele vai ver a tua dificuldade. Tem hora que você vai derramar lágrimas que ninguém está vendo. E é muito gostoso a gente ouvir isso de Deus. É muito gostoso quando a gente está numa circunstância assim, todo mundo pensa que a gente está super forte e tal, mas lá no travesseiro a gente está chorando. Deus está vendo as suas lágrimas, o seu sofrimento, as suas dificuldades. Quando alguém te calunia, Deus sabe que você foi justo ou não. Mas, amados, o oposto também é verdade. Quando a gente parece santo para as pessoas, mas tem pecado aqui dentro, tem pecado no oculto e no escondido, Deus também está vendo. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Então, nós precisamos ter uma consciência de escolher amar a Deus com todo o nosso coração. Aquilo que está errado em nós, aquilo que você faz e tenta esconder das pessoas, amados, não tem objetivo nenhum de você querer esconder, a não ser uma falta de arrependimento. A pessoa que não se arrepende, ela tenta esconder o seu pecado. A pessoa que não se quebranta, ela não quer tocar naquilo, porque ela não está ligando se aquilo está ferindo Deus ou não. Então, o principal ponto do pecado, gente, não é porque, sabe, o evangelho não é sobre uma regra de dizer assim, ó, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas você não pode fazer aquilo. E aí, se você fizer o que não pode fazer, o que vai acontecer? Os irmãos vão te olhar torto? Não é sobre isso. O evangelho é sobre você está amando a Deus ou você não está amando a Deus. Entende? O evangelho é sobre nós não sermos como eram os fariseus. Porque Deus não quer um fariseu. O evangelho é sobre você erguer as suas mãos em verdade. Não é só sobre regra, mas eu tenho uma notícia para te dar. É um pouco mais difícil até do que regras. Porque pelas regras você pode, não estou fazendo nada de errado. Mas é mais profundo, é o teu coração, é a tua intenção, é o profundo dos teus pensamentos. Então quando você chega a cometer um pecado, é porque o teu pensamento, gente, já estava longe faz tempo. Já estava distante, o teu coração já estava longe. Se aproxime do Senhor, porque Ele te ama. Seja santo, busque a santidade porque você o ama, não porque alguém te impôs uma regra.
A nossa santidade expressa o quanto nós o amamos. E quando você erra, quando você peca, a sua primeira atitude tem que ser: perdão, Senhor. Me perdoa. Deus é um Deus perdoador. Por quê? Por que Deus é um Deus perdoador? Porque Ele quer o teu coração. Porque Ele quer o teu amor. Ele te perdoa porque o amor dele por você é tão intenso que Ele não quer ficar longe. Ele quer que você volte para perto. Então Ele exerce o perdão baseado na cruz de um justo que nunca errou. Aí Ele olha para Cristo, o sangue de Cristo vem sobre as nossas vidas e nós podemos de novo atravessar o véu, estar perto. Mas se nós não nos arrependermos, se não tivermos um coração quebrantado, nós vamos escolher a distância. E amados, não vale de nada a nossa vida longe de Deus. A sua vida longe de Deus, ela seria imprestável. Você teria um vazio eterno, uma tristeza sem fim, um descontentamento horrível. Mas em Deus existe uma satisfação sobrenatural. Com Deus, quando você está próximo do Senhor, você pode nem sempre estar vivendo tudo que você sonha, mas aqui dentro, abundância de alegria, satisfação naquele que te deu a vida, naquele que te ama. Sabe o que eu acho bonito? Aqueles casalzinhos de namorado, que às vezes não tem dinheiro, né? Pra ir num restaurante chique, não sei o quê, mas pega o quê? Pega, sei lá, uma pipoca, um pão de forma e vai no parque, faz um piquenique ali debaixo da árvore, sabe? Aí fica assim, não tem muitos recursos, não tem muita coisa, mas o que importa? O que satisfaz? É o relacionamento. É ser correspondido. Gente, a maior tristeza de um ser humano é não ser correspondido no amor. É difícil. É sofrido. Só que deixa eu te falar, você pode não ter aí, sei lá, a sua condição de namoro. Deus tem um amor, gente, por você que está sempre ali. Seja qual for a falta que você está sentindo hoje, o amor do Senhor te supre, te satisfaz. Quando a gente tem essa plenitude de satisfação no coração, sabe o que acontece com você? As coisas não te ofendem mais tanto assim. As coisas que iam te deixar, sabe aquela coisa, nossa, eu fiquei no chão, tô ofendido, tô ofendida, sabe? Quando você está satisfeito em Deus, as coisas não te ferem tanto, as circunstâncias não te abalam tanto, os medos diminuem. Sabe por quê? Porque o ápice da sua vida já está lá para você. O ápice da sua existência já está disponível para você. Posso te fazer um desafio? Eu queria muito que vocês fizessem isso essa semana. Não por mim, faz por Jesus. Entra no quarto essa semana. Fica lá 1 hora. Só você e Deus. Um quarto, um lugar só você e o Senhor. Pede para sentir o amor dele por você. E fica lá esperando. Depois você me conta o jeito que você vai sair desse quarto. Sem celular, tá? Sem TV ligada. Você e a palavra. Põe uma musiquinha se quiser, um louvor. Põe um instrumental de adoração. Amados, passar tempo com Deus é como viver todo o motivo da sua existência. Você foi criado para isso. Quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, a
A primeira coisa que Adão fez foi abrir os olhos. E ele viu o quê? A face do Senhor. Esse é o lugar que você foi projetado para estar. Então, se você quiser viver a sua vida sem retornar a esse lugar todos os dias, eu sinto muito. Nunca vai ser bom. Você pode viver migalhas. Mas se você escolher viver neste lugar todos os dias, independente das demais circunstâncias, o principal você já tem. O melhor você já tem. Escolha a boa parte. Fique lá como Maria. Reserve tempo para o Senhor. Quando você ama alguém, você fica tempo com essa pessoa. Quando você ama alguém, você faz algo por esta pessoa. Quando você ama alguém, você serve esta pessoa. Quando você ama alguém, você diz palavras de afirmação do que essa pessoa é para você, do quanto você a admira. Quando você ama alguém, você quer estar perto, você quer tocar. Você quer jejuar, porque o jejum ele te deixa mais sensível às coisas espirituais, e Deus é espírito. Então você faz por amor. Quando você ama a Deus, ninguém precisa ficar implorando para você vir orar, porque você quer orar. Quando você ama a Deus, ninguém precisa ficar assim, falando: você está em pecado? Você não está em pecado? Você está em pecado? Você fez coisa errada? Porque você já se preocupa se você quer fazer algo errado ou não. Você já se preocupa se você está fazendo algo errado. A nossa vida, ela tem que ser uma vida de alguém, gente, que entra no quarto todos os dias e fala: Senhor, como está o meu coração? Tem algo em mim que não está bom? Me mostra. E Deus vai te mostrar. Deus te ama incondicionalmente. Sabe, você não precisa ter medo de abrir a tua boca para o Senhor. Eu falei aqui já, Ele está vendo tudo da sua vida. Ele não está deixando de te amar em nenhum momento. Mas a questão é que nós precisamos corresponder a Ele. Ele está esperando. Um Deus que foi extravagantemente morto, que te amou até a morte. Salmo 51 diz, Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado, ó Deus, não desprezarás. Salmo 34, 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito abatido. Isaías 57:15 diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde, um novo alento ao coração do contrito. A chave da proximidade com Deus é um coração quebrantado. Acima de tudo, guarde o teu coração, porque do teu coração depende toda a sua vida. Uma pessoa de coração duro é como um cubo de gelo, ele não queima por Deus, ele não... Agora, uma pessoa de coração amolecido, ela é como uma esponja, né? Ela consegue absorver coisas de Deus. Nós precisamos ter um coração quebrantado, contrito, intencional e ensinável. O seu coração é ensinável? Porque às vezes, gente, sozinhos nós não vamos conseguir sempre. Isso é verdade. Se nós conseguíssemos sempre sozinhos, Deus não instituiria a igreja. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes você não vai estar enxergando o teu coração. Às vezes acontece muito isso.
a gente expressa atitudes e a gente não percebe que na nossa vida a gente está, sabe, exalando algo, a gente está expressando algo. E muitas vezes os nossos irmãos, os nossos líderes, eles vão ver. Aí eles vão dar aquele toque. Olha, isso aqui que você está fazendo está parecendo isso aqui. Isso aqui não está legal. Essa atitude sua está sinalizando que no teu coração tem isso, isso e isso. Isso não é bom para você. Isso vai te afastar de Deus. O teu coração é ensinável? Você escuta? Na sexta-feira eu estava pregando e ele falou uma verdade. Ele falou assim: às vezes a gente tem dificuldade de lidar com Deus porque a gente acha que Deus vai ser igual ao nosso pai, nossa mãe, ou com alguma pessoa que você teve dificuldade, né? E a gente projeta em Deus. Talvez as pessoas tenham errado com você e sido injustas com você. Mas sabe outra verdade? Às vezes nós somos injustos também. Às vezes nós não estamos expressando Deus para as outras pessoas. E a gente quer cobrar que todo mundo acerte conosco. Mas a gente mesmo não acerta com todo mundo, não é verdade? Eu erro muitas vezes. Já errei muitas vezes. E naquilo que eu pude, eu pedi perdão para pessoas. Então, a gente precisa ter essa consciência. O teu coração é ensinável. Quando alguém te aponta um erro, você condena essa pessoa, você se volta contra essa pessoa, ou você tem um coração quebrantado, contrito, humilde? O Senhor habita com esse tipo de coração. E tudo isso, gente, é para o nosso bem. É para a nossa proximidade com o Senhor. É para que estejamos mais perto dEle. É que para que sejamos mais uma expressão do amor dEle na terra. Se eu for mais parecida com Jesus, as pessoas vão ver mais Jesus em mim. Consequentemente, eu vou estar amando mais o meu próximo. E amando mais o meu próximo também é amar a Deus. Porque Deus ama o teu irmão. Vocês entendem como a raiz de tudo, gente, está em amar ao Senhor. Como está o teu coração hoje? Salmo 147, 3. Só Ele cura os de coração quebrantado. Ele cuida das suas feridas. Tiago 4, 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Aleluias. Davi disse assim: a minha alma consome-se de desejo pelas tuas ordenanças. Olha como Davi amava o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem desejo pela Bíblia? Você tem desejo por saber o que Deus manda ou o que não manda? Isso precisa estar no nosso coração, sabia? Porque é amar a Deus. Se você ama alguém, você quer saber, não é? Se você ama alguém, você não quer saber, o que você faz? Onde você estudou? O que você faz da vida? Quais são os seus interesses? O que você gosta? O que você não gosta, não é? E para Deus, a gente pergunta: Senhor, o que o Senhor gosta? O que te agrada? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. O interesse pela palavra é ter interesse na pessoa de Deus. E eu quero encerrar com 2 versículos. Um está em Salmo 51, 10. Esse aí vocês podem abrir. Vamos ler juntos. Salmo 51, 10. O Salmo 51 foi um salmo que Davi escreveu logo após ele ter sido exortado por Natã. Davi tinha pecado. Davi tinha cometido adultério e assassinato. E aí veio um profeta para Davi e falou assim: Davi, você é pecador. Foi bem assim.
você é um homem que desagradou a Deus, ele falou. Você é o homem. E Davi, ele cai no chão arrependido na hora. E aí ele tem as consequências do pecado dele, que foram horríveis. O Senhor o perdoa e ele escreve o Salmo 51. E no versículo 10 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável. Vamos repetir esse versículo juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. E eu coloquei aqui Ezequiel 36, 26, que Deus responde assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Deus quer o seu coração. Fique em pé nessa hora. Deus quer o seu coração. Deus deseja o seu coração. Ele está ansiando pela tua resposta. Ele já fez loucuras de amor por você. Ele já se entregou por você. Qual será a tua resposta no seu dia a dia? Qual será a resposta que você vai dar para Ele? Qual vai ser a medida do teu interesse pela palavra, do teu repúdio ao pecado? O quanto o seu coração vai ser quebrantado o suficiente para permanecer perto do Senhor? Existe vida para você perto de Deus. Aquilo que adoece o teu coração hoje, aquilo que te incomoda, aquilo que te machuca hoje, amados, em Deus, tudo isso tem solução. Tudo isso tem, sabe, renovo, restauração, cura. Mas não adianta você pedir as bênçãos do Senhor sem escolher estar perto dEle. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou. Só um verdadeiramente obteve vida. Não se contente só em ficar livre de uma doença. Queira a vida abundante inteira que Ele tem para você. Ele tem para você vida abundante. Vida abundante. Mas escolha estar perto do Senhor.